Estamos começando mais um Layer Talks, esse programa que está na sua terceira temporada, onde a gente recebe profissionais para conhecer suas trajetórias, entender suas experiências, descobrir os projetos que estão dando certo nas áreas de marketing, vendas e inovação. E um programa que é produzido, como vocês já sabem, se você já participou aqui, já veio mais vezes para esse canal, você já deve saber que é um programa produzido pela Layer Up, um ecossistema digital que também foca em marketing, vendas, inovação e que é multipremiado no seu segmento. Eu sou Samira Cardoso, estou aqui com meu parceiro, meu companheiro de todos os episódios, quase todos, né, Gabi? Lá na segunda temporada a gente teve a participação especial da Layer, da Lê, né? Verdade. Então eu estou aqui com o Gabriel Bearzi, que vai apresentar a nossa convidada de hoje. É isso, gente. Prazer estar aqui novamente. E vamos ao CV. Formada há mais de 16 anos em marketing pelo Unip, é pós-graduada em comunicação com o mercado pela SPM, já foi executiva de contas na Actual Mix e coordenadora de marketing de produtos na Alelo. E hoje ela é gerente de marketing no Sem Parar e ela é responsável por muitas áreas. Eu fiquei impressionado com a quantidade de áreas que ela é responsável. Mas é responsável pelas áreas de branding, marketing de produto, PR, trade e NPS. Então, assim, muitas áreas, muitas responsabilidades e com certeza muitos ensinamentos para trazer hoje aqui. Eu pensei que você tá com uma agenda tranquila, Gabi. Será? Depois não, que eu vi essa, não eu falei, vamos olha... levar essa regra. Mas é isso, gente. Estamos aqui hoje com Catarina Donato. Seja bem-vinda. Obrigada, super obrigada pelo convite. Espero conseguir compartilhar aí um pouquinho da história que a gente tem para contar. Com certeza. Catarina, o nosso tema de hoje é definindo o seu posicionamento de marca. Eu sei que você tem ampla experiência em posicionar, reposicionar. A gente vai falar bastante sobre isso, mas antes, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Como que você chegou até aqui? O que te trouxe para o marketing com habilidades aí em tantas áreas que você toca hoje dentro do Sem Parar? Legal. Eu caí na área de marketing meio de paraquedas, assim, tem até uma história um pouco curiosa para contar. Eu trabalhava na Vivo em loja de shopping e na época que eu fazia faculdade de administração, trabalhava no shopping e trabalhei durante 4, 5 anos, era responsável, né, na época entrei como vendedora, com 20 e poucos anos era gerente da loja, então era responsável por todos os pilares da loja, né, pedir estoque de aparelho, venda, incentivo pro funcionário, como que a gente comunicava os nossos produtos, e super nova, com bastante responsabilidade já, e era uma vida bem exaustiva, né? Eu gostava muito, porque tinha muita disposição, né? Super jovem e tal, mas era uma vida cansativa, final de semana, final do ano, dia das mães, dia dos pais, então, de fato, exigia ali uma carga horária de trabalho muito pesada. Fiquei lá por uns 4, 5 anos, e entrei novinha, e decidi que aquilo não ia mais fazer parte, né, da minha vida. Na época morava com os meus pais, tinha poucas, né, despesas fixas, economizei um dinheiro e tinha dinheiro para ficar 6 meses desempregada. E falei, tá bom, então eu vou buscar o que eu quero. O que eu queria, não sabia. Fazer administração, super, né, de forma super genérica e tal. E falei, vou começar a buscar. Na época, vou entregar um pouco a idade, a gente procurava na Cato, né, emprego, tinha um... faz pouco tempo. Faz pouquinho tempo. A gente se conectava por MSN, então... Aí saí da Vivo e comecei a conversar com as pessoas que eu conhecia, né, tô nessa aí, não sei, eu lembro que eu mandava currículo pra RH, financeiro, administração geral, marketing, todas as vagas de analista, assistente, eu me candidatava. E aí, em uma dessas conversas, uma pessoa que trabalhava comigo na Vivo, trabalhava na área de marketing da Vivo, ele falou pra mim, olha, eu tô trabalhando numa agência, na Actuel, e eles atendem aqui a Vivo e algumas, tem outras empresas relacionadas à telefonia, e eles sempre precisam de pessoas para fazer as iniciativas, para ajudarem na operação das iniciativas em loja de shopping, né, na época... e ainda imagino que hoje, né, tenham algumas iniciativas nesse sentido, mas eram muitas, né? Tinha muita iniciativa de degustação nos shoppings, então muita atuação de promotoria, né? Então era isso, esse era o job. E a gente sempre precisa das pessoas que conhecem e tal, da dinâmica de loja, de shopping, para ajudar. O que você acha? Eu falei, tá bom, deixa eu ver, né? Vamos lá. Vai lá, faz a entrevista e tal.
Fiz entrevista de manhã, ela falou, pode começar semana que vem? Eu falei, posso. Eu nem sabia o que uma agência de marketing fazia. Você vai trabalhar na agência que é o pilar de trade. Eu falei, Trade, oi. Oi. E o mais curioso é que quando eu comecei, né, entrei na agência e aí ela me explicou, o seu papel vai ser contratar os promotores, fazer com que os promotores, né, desempenhem o trabalho deles, né, depende ali de cada ação promocional, ou tem entrega de brinde, ou tem degustação, enfim. E treinar, e repor, e fazer as coisas acontecerem, né, entregar relatório para o cliente, esse é o seu papel. E na época eles tinham a conta, acho que da Vive, Nokia junto, na época tinha muitas ações em loja de telefonia, e quando eu entrei, deu uma semana eles perderam a conta. Então assim, o motivo deles terem me contratado saiu. E eu falei, nossa, agora, né, não sei se eu vou durar muito nesse trabalho. E foi, pra mim, né, foi o mais legal que me abriu o horizonte de universo de iniciativas de marketing, foi que eles acabaram me colocando nos clientes que eram clientes menores, e eu trabalhei numa diversidade muito ampla de clientes. Eu lembro, meu primeiro trabalho foi bacalhau Noruega. Tinha umas senhorinhas no Pão de Açúcar ensinando receita de bacalhau. Que legal. E eu tinha que contratar as senhorinhas, treinar, ver se as senhorinhas estavam, né, precisavam de alguma coisa, uniforme e tal. E eu me encantei com aquele universo. Eu nem achava que era o trabalho, pra dizer a verdade. Eu falava, gente, é muito legal, né, assim, você poder, por uma ação de experiência com a marca, gerar vendas. E a gente depois trabalhou com... Tinha a conta da Skin Cariol, então a gente fazia bastante coisa com cerveja, refrigerante, depois fez Baden-Baden também. E a gente tinha os acompanhamentos de relatório e via, de fato, a performance do ponto de venda antes da iniciativa e quando você tinha a iniciativa de alguém estimulando aquele comportamento, aquela compra, de uma forma totalmente diferente do que é hoje. Sim. Mas eu me encantei com aquele universo todo e falei, é isso que eu quero fazer. E aí eu saí lá do pilar de trade, fui mesmo, né, pra agência, era uma agência, né, BTL, então tinha muito marketing direto, ações promocionais, eventos. E depois disso eu trabalhei como executiva de contas por algum tempo. E dali eu tive, né, fiz grandes amizades. Um grande amigo meu, ele acabou indo pra Lelo, me convidou, né, pra ir com ele, participei de um processo, fui trabalhar com ele, entrei no corporativo e também adorei a dinâmica, né, achei até, quando eu na época, né, saí de agência aí pro cliente, que talvez fosse um modelo de negócio um pouco mais engessado, travado, que eu não me adaptasse tanto, até porque eu achava a dinâmica da agência muito versátil, né? Então eu lidava com uma diversidade de clientes muito grande, a gente fazia... Tem aquela... A agência é uma boa escola, né? Uma boa escola. E é meio trabalho, meio diversão. No final do dia tinha uma cervejinha. Então a gente sempre tava num ambiente muito mais informal, né? E eu falei, putz, vou chegar numa empresa agora, como é que eu tenho que me vestir? Como eu tenho que me portar? Como é que vão ser as reuniões e tal? E a Lelo foi uma grata surpresa, uma empresa totalmente leve, pró colaborador, que tive, assim, uma escola, assim, foi muito legal. E aí, dali, tive uma boa escola de primeira liderança e fui pro Sem Parar, a princípio para ser responsável por uma unidade de negócios, que era de abastecimento. E aí foi crescendo, e hoje tá essa área gigante aí que vocês citaram, que tenho bastante orgulho. Muito legal, isso mostra bastante, talvez, ali do seu compromisso em aprender, a curiosidade e ir encostando em outras áreas, até a sua evolução em agência é interessante. Exato. Por isso, né? Você começou ali cuidando de um pedacinho, foi lá pro atendimento, muito legal. Perfeito. E aí, entrando um pouco no nosso tema agora, um pouco totalmente, eu queria que você começasse explicando pro público o que é reposicionamento de marca, porque as pessoas às vezes têm uma ideia do que é reposicionar a marca e não é bem isso ou só isso, né? É um negócio um pouco mais complexo. E, então, o que é o reposicionamento de marca? Como que você define? E quais são os sinais de que uma marca precisa se reposicionar? Legal. O reposicionamento de marca, e aí até já tirando ali algum possível mito, ele não é uma necessidade exclusiva de marca. Ele geralmente nasce de uma necessidade do negócio. Então, a conexão da sua marca com a plataforma da sua marca, conectando toda a sua narrativa, as suas crenças, para quem você trabalha, o que você entrega, ela precisa estar conectada com o seu negócio, ela precisa estar conectada com o seu produto.
Então, o posicionamento de marca, ele é essa conexão, né, é todo o embasamento da sua marca. Então, o reposicionamento, ele acontece quando essa conexão, por algum motivo, não está acontecendo. Seja porque o seu portfólio mudou e o seu descritivo, a sua narrativa de marca não, ou porque a sua concorrência tá diferente, né? Ou seja, novos entrantes no mercado e você não consegue se diferenciar pela sua plataforma de marca, ou porque o seu público já não te enxerga mais desse jeito. Então, quando a sua marca já não conecta com o seu negócio, seja porque um tá na frente, ou tá atrás, né? Mas essa conexão não tá acontecendo, é a hora de fazer um reposicionamento de marca, né? Então, esse é um bom sinal de que é hora de pensar nisso. Eu gosto muito de falar que a marca envelhece. E às vezes o público, para que ele volte a reconhecer e admirar, a marca tem essa chance, né? A gente poderia ter também. O Botox faz isso às vezes com a gente. Mas a marca tem a chance de rejuvenescer de alguma maneira, né? De você identificar de novo o que a cultura que a gente está inserido busca. Quais são os valores que minha marca não priorizou nos últimos tempos e que de repente a gente precisa trabalhar mais isso. Exato. E falar sobre outras premissas, outros pilares e como que eu me reconecto com um determinado público. É quando a marca realmente envelhece, né? Ela perde o seu efeito de atração com o público, então tem essa chance de dar um up. E é legal esse seu paralelo com as pessoas, né? Porque a marca, ela tá muito conectada mesmo com o indivíduo, né? Então, dá pra fazer uma relação direta. Tem a personalidade da marca. Então, pra que essa marca tá lá? Por que ela existe? Quais são as características dessa marca? Então, quando você pensa que isso tudo tá mapeado, né? Então, você desenhou uma marca que tem uma característica, que tem um porquê existir, que tem uma entrega, e você, por algum motivo, está entregando outro portfólio de produtos para um outro público que não está conectado com a sua plataforma de marca, é o momento de você pensar em conectar. Total. E vocês passaram por esse processo de reposicionamento no Sem Parar o ano passado, por isso que a gente está falando desse tema. E conta pra gente um pouquinho o que foi feito, quais os principais desafios, conta a sua experiência nesse reposicionamento. O nosso processo de reposicionamento no Sem Parar, ele começou quando a gente identificou que o nosso portfólio estava crescendo à medida que a nossa plataforma tinha um conceito que não abarcava esse portfólio. Então, o Sem Parar, ele passou por 3 grandes etapas, né? Um resumo bem breve. A gente nasceu do pedágio, fomos pioneiros, sinônimo de categoria. A gente trouxe, né, pro universo aquela sensação gostosa de abrir a cancela e você passar e não ficar na fila, né? Sim. Num segundo momento, a gente vai para outros usos. Então, a gente tá no estacionamento, abastecimento, drive-thru, condomínios, mas tudo conectado com a tag. Então, você passa, lê a sua tag, paga na sua fatura e é isso. Num terceiro momento, a gente passa a entender que este universo dos nossos clientes, que a gente chama de comunidade do motorista, né, de quem dirige, ele tinha muito espaço pra gente trazer mais facilidade e comodidade para ele. Daí a gente criou uma vertical de seguros, onde eu tenho, além do seguro tradicional, eu tenho seguros, microseguros que a gente chama, assistências. São seguros que você contrata por um valor R$12,90 por mês, e você tem chaveiro, martelinho de ouro, guincho. Então, a gente trouxe a vertical de seguros. Hoje, a gente tem no nosso aplicativo todo aquele seu processo com o Detran, que ele é um processo que ele pode ser mais burocrático. Então, consulta e pagamento de débitos veiculares, alerta de multa, parcelamento dos seus débitos veiculares. A gente agora lançou um cartão de crédito. Então, a gente começou a trazer facilidades conectadas com o motorista que já não cabia na nossa plataforma, que estava conectada a filas e redução de barreiras. Então, a gente continua
trazendo a facilidade, redução de barreiras para o motorista, mas num outro âmbito. Então, quando a gente olhava para o nosso portfólio e para a nossa plataforma de marca, ela já não tinha mais essa conexão que ela deveria ter. Ela já não abarcava como ela deveria abarcar. E foi muito saudável esse processo, porque quando a gente começou a criar, né, o nosso portfólio começou a crescer, as coisas não aconteceram exatamente juntas, né? E a gente entendeu que elas já não estavam conectando, a gente começou a ter as primeiras conversas, né? Qual que é o momento da gente olhar para a marca e rever esse reposicionamento, né? Rever o posicionamento da marca, fazer um projeto de reposicionamento. E ali a gente, né, durante mais ou menos um ano, a gente tomou a decisão de não é o momento ainda. Tudo bem ficar esquisito por um tempo. A gente vai assumir que vai ficar. Porque a gente quer ter clareza do que faz sentido para o nosso cliente, de quais são o grupo de produtos que vai ganhar mais protagonismo. Seguros, por exemplo, a gente estava testando no início. A gente não sabia que ia chegar com a relevância que ele tem hoje no nosso portfólio, né? E hoje a gente tem vendas de seguros significativas para o nosso portfólio. E a gente não sabia disso ainda. Então não faz sentido a gente começar a revisitar e depois ver que não está adequado por algum motivo, né? Então a gente por um período ficou, né, numa atuação em que realmente não estava conectado, e depois a gente optou por, de fato, abrir um projeto, começar a falar do nosso reposicionamento, ter clareza do que a gente queria, e o que foi, eu acredito que tenha sido um processo que foi muito eficiente, né, como um todo, foi que a gente teve muita clareza de qual era o problema que a gente queria resolver. Onde é que estava desconectado e onde é que não estava. Então, por exemplo, a gente não mexeu no nosso logo. O nosso logo era relativamente recente, a gente tinha feito uma mudança em 2019 e a gente entendeu que o nosso logo a gente não ia mexer. E qual era o problema que vocês queriam resolver? A gente queria conectar o nosso portfólio de produtos com a nossa plataforma e narrativa de marca. Então, a nossa marca estava conectada com filas e paradas. Hoje, o nosso posicionamento está conectado com o ecossistema de mobilidade, que é o que a gente entrega. Que ele tem mais amplitude, ele tem mais flexibilidade, até para o futuro. E a gente também queria falar do futuro, né? Porque não dá pra gente já nascer com posicionamento que daqui 6 meses a gente já talvez precise revisitar. Com certeza. Né? Então, ele estava muito mais conectado com a narrativa do que com os assets visuais. A gente fez uma mudança de assets visuais, mas ela foi uma mudança que a gente internamente brinca que foi quase que colocar uma roupa adequada pra festa. A gente não tava vestido pra essa festa, né? A nossa paleta de cores, ela era muito ampla, a gente reduziu a paleta, a gente deu protagonismo pra nossa cor prioritária, que é o magenta, a gente tem um elemento que é uma seta, a gente deu movimento pra seta, porque a gente trouxe a questão do movimento no reposicionamento, a gente quis trazer o quanto a nossa marca estava conectada com o movimento para, de fato, não só na narrativa, mas no asset visual. Então a seta ela se move. Então a gente deu uma repaginada, mas a gente não fez nenhuma mudança drástica, e isso foi desde o início. A gente sabia que a gente não queria fazer. E quais foram os principais desafios vividos nessa jornada? Olha, a gente começou, eu acho que o principal desafio foi entender o momento certo de começar essa conversa. Então, em alguns momentos, na ânsia de que as coisas não estavam conectadas, né, a gente, né, puxava, será que já não é o momento e tal? E a gente, uma decisão super colegiada, entendeu que não, né? Então, eu acho que um primeiro bom desafio é você entender qual é o momento certo de você olhar para sua marca e pensar o que faz sentido você revisitar. Eu vejo, né, o mercado se movimentando bastante, com várias iniciativas de posicionamento, rebranding, parece uma coisa meio moda do mercado e tal. Mas se você de fato não tem um problema, na minha opinião, você não deveria abrir um projeto como esse. Claro. Porque ele é um projeto que de fato precisa endereçar algo que você não esteja conectando. Então, acho que para mim o primeiro desafio foi mapear qual era de fato o problema que a gente ia resolver e entender o melhor momento que a gente ia abrir o projeto. E acho que um ponto importante também, que eu considero crucial,
foi a escolha de quem são as pessoas que vão estar com você nesse projeto. Algumas empresas optam por fazer o projeto internamente, a gente fez, né, com um parceiro. Eu acredito que a atuação com parceiro, ela te traz um olhar e provocações diferenciado. Então, se não tem um motivo muito forte para fazer internamente, um parceiro de fora, ele te tira do seu espaço comum. Amplia o seu Ele repertório. amplia o seu repertório, ele traz provocações mais isentas, ele não tá naquele universo. Tem até teve uma conversa nossa que ficou muito marcada pra mim, que eu falei, que bom que a gente não tá fazendo isso só com o olhar de dentro, né? A gente tava falando um pouco sobre a escolha da composição das palavras que eu compor a nossa tagline. E discute, e traz uma palavra, traz outra e tal, e a gente pensando prós e contras. E eles tinham trazido como principal proposta a gente usar uma composição que trazia as palavras liberdade e movimento na composição da nossa tagline. E tinha até uma outra proposta que eu nem consigo me lembrar mais qual era, mas que ela estava mais conectada com o âmbito digital e tal, o ecossistema de mobilidade, alguma coisa assim. E aí eu tava mais tendenciosa, e um grupo interno também, a essa escolha. E aí chegou um momento que a reunião já não estava mais tão produtiva, a gente falou, vamos pra casa, amadurecer, né, pensar um pouco, a gente dorme com o assunto, amanhã a gente volta e decide. E aí, a hora que a gente foi sair, a Lu, que é uma das pessoas da Questionou, da parceira que trabalhou com a gente, ela falou, olha, vamos sim e tal, mas eu quero deixar vocês com uma reflexão. Liberdade e movimento são as sensações que é do legado de vocês. Quando você pensa em sem parar e quando você tem aquela sensação de passar e que tá conectado com de onde vocês vieram, é da raiz de vocês. Não abram mão de liberdade de movimento. Vocês não vão se arrepender. Ali, a hora que ela falou, eu falei, vai ser liberdade de movimento. E a gente foi pra casa e foi isso. E no fim, de novo, né? A gente tava tão imerso no novo portfólio, no ecossistema, no ambiente digital, que talvez num olhar que fosse só nosso, a gente não valorizasse tanto o nosso legado como a gente optou por valorizar. E foi uma das decisões mais assertivas que a gente teve. Que legal. Então, escolher um bom parceiro pra fazer isso com você faz bastante diferença. Perfeito. Legal, muito bom. Então, é uma evolução gigantesca de... Quando começou, o motorista, né, pensava, é o meu facilitador de fila de pedágio, e agora ele é o meu facilitador para tudo como motorista. Exato. E o que a gente quer é exatamente isso. É que talvez você não saiba as 30 funcionalidades que a gente tem no aplicativo, mas que você fale, se é algo que vai facilitar a minha vida como motorista, eu vou entrar no aplicativo do Sem Parar que vai estar lá. Legal. E lá bom. você encontrar. Muito bom. E aí quando a gente fala de reposicionamento, a gente sabe que cada negócio segue um modelo específico, etc. Você já adentrou um pouquinho aqui do tema, você falou, entenda se está se conectando com o seu público, porque se não tiver, é o momento. Mas além disso, quais os primeiros passos ali, ou um checklist inicial que você deve fazer para começar esse reposicionamento? Tem alguns passos iniciais que você considera que são indispensáveis para ter um ponto de partida mais assertivo, mais bem direcionado? Sim. Eu acho que primeiro que a gente já falou bastante, que é sobre mapeamento, né? Ter clareza de qual é o problema que você está resolvendo. E um segundo é ouvir. Né? Ouvir. Muita pesquisa com o seu cliente, com os seus colaboradores, pesquisas em profundidade. A gente, na época que fez o projeto, a gente também estava mapeando quais eram os nossos caminhos para o lançamento do cartão de crédito. Então, uma das pesquisas, a gente se aprofundou também na relação das pessoas com cartão de crédito, com o seu banco. E ali a gente conseguiu ter mais clareza dos caminhos e nos dar um direcionamento de qual era o nosso lugar. Então, estar conectado e fortalecer a nossa conexão com a comunidade motorista,
com tudo que o motorista precisa, não estava claro no início do projeto. Hoje pra gente é muito óbvio. E as nossas escolhas até de parceiros, de modelos de negócio, tem que fazer sentido pro motorista estar nesse universo dele. O que ele precisa pra a vida dele ser mais fácil. Então, a gente chegou a muitas conclusões com muita escuta. Para mim, os primeiros passos, né, fundamentais é mapear qual é o problema e escutar. E escutar muito mais do que trazer as suas verdades. Porque ali você começa a desconstruir muitos dos seus achismos ou até alguns caminhos que você acredita que podem ser os melhores e que não são. Vocês, observando assim a sua fala e pensando um pouco no desafio que vocês passaram nessa reconstrução, nesse reposicionamento da marca, eu fico pensando em um ponto específico que é quando você fala do público motorista. A gente tá falando de um público muito amplo. É A, B, C, D, é homem, é mulher, é múltiplas regiões. 70 anos. Exatamente. Tipo, não existe uma buyer persona, né? É um público muito, muito amplo. E você falou também que o grande desafio, o grande motivador foi, a gente tem uma plataforma aqui como marca que já não corresponde ao discurso. Então a gente precisa ajustar o discurso por conta do produto. Então o desafio de vocês não era se conectar com o público. Não. O público estava conectado. O desafio de vocês era remodelar o discurso porque o discurso não falava mais sobre a empresa. Aí eu pergunto, o que vocês tiveram que olhar de elemento para esse público tão amplo para que nessa remodelagem isso também ressoasse bem com o público, sabe? Isso também fortalecesse a conexão do Sem Parar com os seus consumidores e potenciais consumidores e não desconectar, né? Foi uma preocupação? Como que foi feito esse processo e essa análise? Pra gente, depois que a gente definiu, né, que a gente ia estar conectado com o universo do motorista, né, e tudo que tá em volta dele, algumas coisas aconteceram em paralelo, né? A gente já estava testando alguns produtos que já estavam fazendo sentido para o nosso cliente. O nosso portfólio de seguros já era um super sucesso de vendas na nossa plataforma. A gente entendeu que a relação dos clientes com todos os processos de Detran, de pagamento de multa, de ser avisado pela multa, a gente já sabia também que isso era uma dor. Então, pra gente, o que acabou acontecendo com esse processo é que a gente começou a se aprofundar cada vez mais em quais são as dificuldades que eu posso resolver, ou o que eu posso facilitar a vida desse motorista. Então, por exemplo, você hoje tem, no nosso aplicativo, você consegue achar o posto mais barato de combustível que você tem que aceitar Sem Parar ao redor de onde você tá. Hoje, com o preço da gasolina, é bom a gente saber qual é o posto mais barato. A gente tem um serviço de reserva de vaga em estacionamento, para shows, para eventos que o estacionamento pode não ser tão simples. Então, a gente vem entendendo neste universo o que é comum de dificuldades ou até de algumas jornadas que você já até se acostumou, né? Quem não, né? Fala, não, com o Detran já é ruim mesmo, né? Deixa. É desse jeito. Não vou nem tentar ser mais fácil. Quando tem que resolver uma coisa lá, eu já reservo o dia inteiro pra dizer que eu vou tomar esse chá de cadeira. Exato. E a gente acabou de lançar um alerta de multa. Então você pode ser avisado assim que você levar sua multa. E não você ser pego de surpresa, ainda pagar com desconto. Então você toda hora tem que consultar, ou só ver quando você for pagar o seu licenciamento. Então, o que mudou pra gente foi a gente ter mais foco neste universo. Anteriormente, a gente pensava, tenho uma base aqui com mais de 7 milhões de carros, né, na minha base, então uma base relativamente grande. Então, tem várias facilidades que eu posso oferecer para esse público que ele pode gostar. Não necessariamente conectado com o universo dele, com o carro. E com a evolução das conversas no momento do reposicionamento, foi que a gente tomou essa decisão de que eu quero estar conectado com as dificuldades e facilidades, dificuldades se transformando em facilidades, que eu, como empresa que nasci com o objetivo de reduzir barreiras, e esse foi
um dos diferenciais que a gente tinha lá do passado, que a gente trouxe também pra cá e manteve. Então, o que eu quero fazer? Eu quero pegar a sua dificuldade como motorista e eu quero reduzir a sua barreira. Eu quero reduzir a sua dificuldade no papel de motorista. E aqui a gente tem infinitas possibilidades, né? Então, a gente vem estudando, ouvindo o cliente, testando o produto, aumentando o nosso portfólio e cada vez mais imerso nesse universo. Perfeito. E dentro desse público tão amplo, uma pergunta extra aqui, vocês têm um time para fazer esse levantamento de dados? Assim, existe uma discrepância entre as dificuldades que um jovem motorista busca e que um motorista mais experiente busca, e como vocês apontam essa comunicação para esses diferentes públicos? Então, às vezes o jovem, a facilidade dele é o estacionamento do shopping e sei lá, um guincho porque ele não aprendeu a trocar pneu, porque ninguém ensinou a trocar pneu. E aí pro mais velho não é isso, porque o pessoal mais velho e mais experiente tenta saber trocar o pneu, então ele precisa de um outro serviço. Vocês conseguem hoje já direcionar um pouco mais esse tipo de comunicação para cada público? A gente ainda não direciona a comunicação para o tipo de... Porque a gente trabalha muito conectado, né, com a nossa base. Então, os produtos, eles são produtos mais genéricos e não produtos... Um grupo de produtos mais direcionados para o jovem ou para as pessoas que são mais maduras. E o que a gente percebe é que existe uma dor comum, né? Então, por exemplo, a gente tem o nosso produto, o seguro de assistência. São pessoas que têm seguro, mas que não querem usar a franquia do seguro. E eu quero ter um seguro que ele é mais barato e quando eu preciso de pequenos reparos, eu consigo usar essa assistência. É mais o jovem? É mais a pessoa mais madura? Não, é o universo que tem esse problema, né? Então, a gente vem tratando os produtos ainda de forma mais massificada. Eu acredito que um passo agora posterior é a gente começar a nichar grupos de produto para cada público específico. Perfeito. E aí saindo do público externo e trazendo para o seu time, como que foi envolver, você falou da escolha das pessoas, inclusive provavelmente da escolha do time, como foi escolher essas pessoas envolvidas e como foi esse processo de colocar na cabeça do time interno, estamos nos reposicionando, vamos fazer isso juntos, e a partir do momento que reposicionou, essa disseminação dessa nova cultura, desse novo discurso de marca. Como é que isso aconteceu? O time recebeu bem? As coisas fluíram de maneira orgânica? Acho que 2 fases, né? Uma da construção, que eu acredito que a gente tenha sido muito assertivo no grupo de trabalho que a gente fez para definir os nossos pilares, os nossos caminhos, porque a gente fez, né, junto com o nosso parceiro, a gente fez algumas sprints em que a gente tinha representantes de praticamente todas as áreas. Então, a gente, como uma empresa de tecnologia, tinha que ter 1, 2 pessoas de tecnologia. Tinha pessoas de produtos, de RH, de cliente, de gente. Então, a gente quis fazer uma composição multidisciplinar para que, de fato, a gente garantisse que o olhar que essas pessoas têm representando a sua área, ele ia estar, de alguma forma, representado, né, no nosso discurso, na nossa plataforma de marca, né? Então, foi um trabalho feito a muitas mãos, e muitas mãos com olhares diferentes e contribuições diferentes, o que nos ajudou muito nas aprovações finais, porque estava muito conectado. Então, a gente teve pouquíssimos retornos, assim. Quando a gente começou a partir para as aprovações, né, com o C-Levels, a gente levou para o nosso CEO, tinha uma coisinha ou outra, vamos dar uma revisitada, essa palavra faz sentido, vamos olhar isso aqui, mas assim, 90% tá excelente. E eu acredito que o segredo desse sucesso foi ter envolvido pessoas de muitas áreas, né? Então esse foi o momento de construção. Quando a gente definiu, vamos fazer o reposicionamento, vamos para o lançamento, a gente fez uma série de fóruns com grupos menores para explicar qual era o impacto desse reposicionamento no nosso dia a dia, né? O que muda a partir de agora? Para dar clareza para as pessoas de que não é uma plataforma que vai estar escrita de um jeito diferente. Não. A partir de agora, a gente é um ecossistema de mobilidade e eu entrego esse portfólio de produtos que está organizado desta forma e com esses atributos de marca. Então, se eu tenho como atributo de marca ser simples, eu tenho que ser simples em todos os processos. O meu atendimento tem que ser simples, a minha venda tem que ser simples, o meu produto tem que ser simples. Então, não é um projeto de marketing,
é um projeto conduzido pela área de marketing da empresa inteira. Porque a área de marketing não vai construir a marca sozinha, né? Porque a marca é construída em cada ponto de contato. Então, a gente teve, né, alguns fóruns, né, e um lançamento oficial, a gente fez um evento super legal e tal, mas não é uma mensagem one shot, né? Fui lá, comuniquei, gente, vocês não lembram qual é o posicionamento? Não, a gente tem que, com frequência, voltar, entender a consistência. A gente tem alguns rituais de mapeamento de governança de marca. A gente, de fato, tá falando o que a gente se comprometeu a falar. O nosso posicionamento está refletido nas nossas comunicações, e o que não tá, volta, ajusta. Então, é um processo que ele começou no dia do lançamento, mas que ele é contínuo de conversas e de lembranças, né? Algumas curiosidades que eu tenho. Eu tenho uma listinha aqui, eu vou fazer uma por uma pra não te atrapalhar. Primeira, qual que é o tamanho desse time de vocês interno, de marketing? Vocês têm apoio recorrente de agência ou foi nesse projeto pontual? O meu time especificamente é um time de 30 pessoas. A gente tá numa estrutura, né, é um CMO, que na estrutura tem a área de marketing, de e-commerce, produtos, seguros e cartão de crédito. Então, a estrutura inteira tem mais de 100 pessoas e na minha estrutura, aproximadamente 30. A gente teve, neste projeto, o apoio de uma consultoria focada em construção de marca. Então, foi pontual. Né? A gente trabalha... Eu tenho uma house, então trabalho com o meu time ali de que 70%, 80% das minhas demandas, e a gente trabalha com agência sob demanda. Então, vou fazer a minha campanha de reposicionamento, a gente fez com uma agência. Então, campanhas maiores a gente faz com as agências, e as nossas campanhas mais de dia a dia, a gente acaba fazendo com o time que eu tenho em casa. Uma outra curiosidade sobre a campanha de reposicionamento, o que foi pra rua, quais foram os acertos e os erros? Você já consegue olhar pra isso e dimensionar, tipo, porque depois que o jogo aconteceu, a gente fala, putz, aquele chute ali, eu poderia ter dado pra aquele lado e não pra esse. Mas antes é difícil de prever mesmo. Você tem um pouco dessa visão em relação à campanha de lançamento? Porque a gente faz tanta campanha de lançamento, se a gente tiver uma dica aqui, já vai ajudar. Legal. A gente não tem exatamente mapeamento de, putz, isso aqui podia ter feito diferente. Eu acho que a gente fez uma boa escolha com a nossa campanha de reposicionamento. A gente tinha dúvida de como que a gente ia contar essa história numa primeira campanha. Como é que a gente ia trazer isso de forma mais impactante. E como é que vocês fizeram? A gente fez o reposicionamento em outubro e novembro. No final do ano, a gente optou por fazer uma campanha prioritariamente de mobiliário urbano. E em São Paulo, que é a nossa principal praça, a gente fez uma cobertura de quase 90% dos relógios de rua por 5 semanas. Falando Novo Sem Parar chegou. E aí uma conexão, né? Obviamente uma landing page, onde eu contava toda a história e tal. E com toda uma campanha digital acontecendo no paralelo, com influenciadores e também com todas as mídias digitais conectadas. Mas o nosso grande investimento foi em cobrir a cidade de São Paulo por um período bom de tempo. A gente fazia 2 semanas, fazia pausa de 1, 2, pausa de 1, mais 1. E a gente ficou aí janeiro e um pouquinho de fevereiro inteiro com o Novo Sem Parar chegou. A assistência 24 horas, o Novo Sem Parar chegou, pague seus débitos veiculares. E trazendo uma mensagem mais chave do que o cliente não esperava que o Sem Parar entregasse, né? E a gente também fez, né, essa mesma campanha, também conectada com muitos usos. Então, a gente tinha o mobiliário urbano a 100, 200 metros antes de um posto de gasolina para abastecer. A gente falava, você abastece logo ali. Você deu fome de Mac, você vai no McDonald's logo ali, paga com o seu Sem Parar. Então, a gente quis trazer uma composição de diversidade de mensagens do que o cliente não necessariamente esperaria que o Sem Parar entregasse, de forma consistente, robusta, e o Novo Sem Parar chegou. Muito Era legal. Essa a nossa mensagem.
A mensagem central é o Novo Sem Parar chegou, e as outras mensagens que vocês tinham, quantas? Você tem uma ideia de quantas mensagens acessórias, digamos assim, vocês conectaram com essa mensagem principal? A gente fez algumas categorias, né? Então tinha uma categoria que era de usos, então estacione logo ali, o próximo shopping aceita sem parar, o abastecimento. Era muito para dar, para gerar essa percepção de valor de que, cara, o sem parar tá em todo lugar, né? Eu estaciono ali, eu abasteço ali, eu vou no McDonald's lá. A gente tinha até nas saídas das estradas que falava pra você que tem sem parar boa viagem, pra você que não tem boa fila. E a gente tinha uma loja logo no primeiro posto de gasolina, então você pode não pegar a fila e pegar o sem parar e sair já com a sua tag funcionando. Então a gente tinha uma que era relacionada aos usos e uma relacionada aos nossos novos produtos, que é o que a gente nunca tinha comunicado de forma massiva. E aí tinha os débitos veiculares, assistência 24 horas, tudo que você encontra no nosso aplicativo, então que estava mais ali no âmbito digital. Então era basicamente 2 grandes grupos. Muito bom. Legal. E falando de métricas, indicadores de desempenho, vocês definiram isso? A partir daqui que a gente vai entender o sucesso desse reposicionamento e como está sendo o acompanhamento disso? Você já tem algum feedback para entender como é que isso impactou? A gente está trabalhando com dois acompanhamentos, tá? Um que é, de fato, com os indicadores da marca, que eu já falo, mas até aproveitando o gancho da campanha, a gente fez 2 pesquisas, uma até com a própria JCDecaux, outra pesquisa que a gente fez internamente com os nossos clientes, clientes que foram impactados pela campanha e na região que a campanha aconteceu e na região que não aconteceu. E até com a própria Purple Metrics, a gente estava conversando um pouco, a gente atua com os indicadores da Purple. Em todas as nossas medições, a gente teve uma percepção positiva do cliente. O cliente enxerga que o cliente foi impactado pela campanha, enxerga que o Sem Parar entrega mais, né? No da Purple a gente conseguiu ver, eles têm ali os indicadores de conexão com a marca, o cliente se conecta de uma forma mais próxima, então ele tem um sentimento de mais reconhecimento de marca, de mais propensão à compra. Então a gente fez 3 pesquisas diferentes e nas 3 pesquisas a gente teve bons indicadores de que quem foi impactado pela campanha entendeu que o Sem Parar entrega além do que era a tag, que entendeu essa mudança, né? Os indicadores principais têm mais a ver com esse share of mind, é isso? Com essa percepção de marca e a valorização em relação à marca? Com a percepção de marca. Esses foram os indicadores da campanha. E aí o que a gente vem acompanhando de indicadores da marca, a gente tem trackings de marca que a gente faz com o público externo e avaliando todos os indicadores de funil e ali, né, não só conhecimento, consideração, mas o conhece bem, o quanto é atrativo, qual a sua preferência de marca e o que a gente já tem buscado ali, ver algumas mudanças. A gente fez um primeiro tracking ainda, né, muito sutil, mas com relação aos atributos também da marca. Então eu sou vista como uma marca inovadora, como uma marca próxima, né, uma marca que se conecta com a sua necessidade, que são propostas que a gente trouxe no nosso reposicionamento e que a gente quer ser percebido pelo nosso público como uma marca que está conectada nesse lugar. Então, a gente tem os acompanhamentos de marca com os funis, né, mais tradicionais e também os atributos, e com os nossos clientes a gente faz pesquisas mais recorrentes, que a gente chama de funil de produto. Então, conhece o seguro? Conhece o débito veicular? Conhece o cartão de crédito? Aí o funil completo. A gente faz específico de produto. Porque está conectado com o nosso ecossistema de mobilidade. Porque o ecossistema de mobilidade nada mais é do que um grupo de produtos que eu te entrego conectado com o que você precisa. Então, você saber que eu tenho esses produtos está conectado com você entender que eu sou um ecossistema de mobilidade. Então, a gente faz essas pesquisas todas no paralelo. Muito legal. Recentemente, na agência, eu vivi uma situação que eu descobri que vocês têm muitos advogados de marca. E eu tenho uma advogada de marca lá na agência. Que eu tava ouvindo assim, as colegas estavam conversando, aí uma falou:
porque eu fui não sei aonde, não sei o que, e fila e tal. E isso aconteceu, é real. Aí a outra falou, a Joyce falou assim, vou dar nomes, porque ela vai saber que é verdade. E a Joyce falou assim, mas você não tem sem parar? Aí a outra pessoa respondeu, a outra pessoa, não vou falar o nome pra não queimar o filme dela. A outra pessoa respondeu, putz, não, cara, eu não viajo muito. Aí a Joyce falou, mas sem parar não é pra quem viaja, sem parar é pra isso, pra aquilo. Então, assim, de fato, a percepção, principalmente do público consumidor, de quem é cliente de vocês. Sim. Ai, a Joyce. Eu utilizo não... Eu viajo pouco também, né? Pegar a estrada. Mas de estacionamento, de gasolina, eu só abasteço com sem parar também. Tem um posto específico que eu abasteço, que eu sempre vou no sem parar. Olha aí. Facilita muito. Então é real, assim, não estamos puxando o saco, não. Muito Pelo menos bom. eu como consumidor, tá? E aí eu fico pensando, na hora que vocês já têm grandes influenciadores, que são os seus clientes. Sim. Eles ficam falando um pro outro, é real, isso acontece. Eu já vivi essa situação que eu contei aqui, que eu narrei, eu vi várias vezes. E você deve ter passado por isso também. E aí eu fico pensando, na hora de escolher influenciadores, né, com um público tão amplo como a gente falou, como que se dá essa escolha? Quem são os influenciadores que vão tratar e vão falar da marca? E como que foi esse projeto? Como que foi fazer o reposicionamento com essa ação de influenciadores, partindo assim, como que a gente escolheu, definiu e quais foram as ações entregues para eles? Porque vocês têm muitos influenciadores aí advogando a palavra já temos os orgânicos, né? Mas vou te responder, mas é curioso porque a gente tem, né, o time de social que faz os trackings de né, do que estão falando da nossa marca e tal. E recentemente teve um perfil que isso acontece bastante, JJ, esses dias aconteceu, esse é um perfil que ele fala da paternidade e tava parado na fila do pedágio e falou: comprei o carro, esqueci de colocar minha tag. Agora que eu vi o quanto sem parar faz falta. Aí no outro dia tem lá uma tag na casa dele. A gente já manda com um brindezinho e tal. Porque de fato, as pessoas e essa relação que vocês estão trazendo, a gente tem genuinamente das pessoas que usam o sem parar, porque traz um nível de facilidade diferenciado pro seu dia a dia. Não dá pra negar. Essa é a entrega, né? Você que abastece também deve ter essa percepção. Ou pra quem mora ali em Alphaville, que tem que passar por isso sempre. Exato. Meu marido, a família dele é de Jundiaí, e lá em Jundiaí é uma, né, considerando a população e as pessoas que têm sem parar, é uma das regiões que a gente tem maior penetração. Porque a gente eles nasceram com o problema do pedágio. Então, não passa nem pela cabeça deles não ter sem parar. Né? Então, assim, o sem parar tá desde sempre. Ele fala, eu lembro quando o meu primeiro amigo falou, nós vamos pra São Paulo, e meu pai colocou um sem parar no carro dele. Ele falou, mas o que é isso? E aí passou. Espere e verá. Abre! Então, tem essa sensação. E aí, voltando à resposta dos influenciadores, o que a gente fez, a gente atua com influenciadores há mais de 3 anos, mas o que a gente fez de revisita com o reposicionamento foi conectar a escolha dos influenciadores com os nossos territórios de marca. E garantir ou buscar garantir que o nosso produto está o mais inserido possível na rotina do influenciador de forma natural. Né? Então, a gente opta por contratar influenciadores que são clientes do que, né? Porque já tá na rotina dele, né? Um pouco do que você falou. Né? Se você fosse um influenciador e fosse falar assim, para você ia ser fácil, cara, você já usa, já tá no seu dia a dia, você já sabe onde é que tá a sua facilidade, né? Só falta 100 mil seguidores, sabe? Tem 1.000 seguidores. Mas, pode ganhar um voucher pra abastecer, pra você fazer um vídeo da gente. Mas a gente quis conectar com alguns territórios que a gente traçou. Um dos territórios é viagem. Então, a gente tá, né, no contexto da viagem. Então, eu tô pensando na viagem, eu vou abastecer, tem o lance do pedágio, toda a composição, né, do se preparar para viajar, o sem parar pode estar próximo. Então, pessoas que de fato estão nesse território, falam de viagens mais próximas, a gente tá com eles. Tem um influenciador, é um casal na verdade, e eles estão com a gente há um tempão, o Eu, Você e os Pets, e eles viajam com os pets
E a história deles é super bacana, porque eles entraram em contato com a gente, buscando uma permuta, e eles são os influenciadores de maior engajamento que a gente tem. Que legal. E a gente fez fez uma parceria assim de super longo prazo e tem funcionado muito bem. Então a nossa ideia é escolher bons influenciadores que o Sem Parar está na rotina deles, que faz sentido para eles. Eles estão obviamente conectados com o nosso território, né? E aí território de viagem é um deles, funcional mesmo de carro, pessoas que falam do universo carro, né? Pra gente faz sentido. E pessoas que estão conectadas com um lifestyle que eu facilito a vida dele. Este é o perfil de influenciadores que a gente quer trabalhar. A gente, o ano passado, trabalhou com mais de 50 influenciadores, então a gente vem testando modelos, né? E pensando e repensando formas de trabalhar com esses influenciadores. Cada vez mais o nosso investimento de influenciadores ele vai ganhando uma proporção maior na nossa composição. E muito porque a gente lá tem uma crença de que se a gente quer contar a história, né, de que eu sou um ecossistema de mobilidade, essa história não é simples de contar, né? Você fala, Gabriel, eu sou um ecossistema de mobilidade. Você fala, tá, o que você me entrega, né? Eu preciso cada vez mais ter formas de qualificar o meu storytelling. E os influenciadores e creators, eles qualificam a forma como eles contam a história. É diferente do que você tá numa campanha, né? Não que seja melhor ou pior, mas é diferente. O novo Sem Parar, assistência 24 horas, ou você mostrando como você contrata assistência, ou quando você tiver um problema, como é que você faz. A qualificação do seu nível de conteúdo, ela é outra, né? Então, pro momento que a gente tá... a gente entende que a atuação com influenciadores, ela é o pilar que faz mais sentido pra gente tá cada vez mais conectado e testando e repensando, né? A gente antes trabalhava com influenciadores com tempos menores, agora a gente tá com um squad de 3 meses, o mesmo influenciador. Então, e a gente vai acompanhando os indicadores e vendo o que tá funcionando ou não. Muito legal. Essa visão que você trouxe, ela tá muito em sinergia com alguns projetos que a gente tá fazendo, então eu só vou trazer o checklist pra fixar aqui pra quem estiver nos assistindo, que eu acho que é uma operação de influenciador interessante da gente poder deixar a dica, né? Influenciador funciona muito olhando pra lifestyle, então, né, olhar pro seu produto e como que o seu público se conecta com determinados... não por perfil de audiência, mas por lifestyle mesmo. Um outro ponto que você falou foi esse teste do curto prazo. Você falou de 50 influenciadores e vocês já trabalharam pontualmente, agora estão trabalhando com squads. Então, de testar os influenciadores, às vezes em contratos menorzinhos, em ações pontuais, para depois falar, putz, aqui funcionou muito bem, vamos fazer uma campanha de 3 meses com esse conjunto. Então isso é uma tendência muito grande também, a gente percebe isso bastante. E um outro ponto que você trouxe que eu acho que é muito relevante é a compreensão de que influenciador não deve ser utilizado com recursos de persuasão, mas muito mais com recursos de conclusão. O que eu quero dizer com isso? O influenciador não é um cara que tem que ficar convencendo com grandes gatilhos mentais, fazendo uma coisa muito promocional. Mas ele tem que contar como que aquilo de fato impactou a vida dele para que a pessoa que tá assistindo chegue à conclusão de nossa, cara, facilitaria minha vida também, acho que eu preciso disso. Sem que isso seja recurso persuasivo, né? Então você trouxe 3 grandes elementos que eu vejo em campanhas de influenciadores e que tá muito alinhado com grandes campanhas, com grandes marcas, como o Sem Parar, muito interessante. E acho que em tempos aí de, né, o time de marketing fala tanto sobre pensar em formas de atuação, de branding e conversão, como que isso se conecta na prática, eu vejo os influenciadores como um bom teste de case, né? A gente tem feito alguns cases e com resultados muito legais de quando você trabalha separado e quando você trabalha junto. Então, o nosso principal ali é trabalhar a nossa construção de marca, o nosso reforço e tudo que a gente quer construir. Mas quando a gente conecta essas iniciativas também com conversão via influenciador, a gente tem tido bons resultados. Perfeito. Bom, falamos de 1 trilhão de coisas aqui.
Pra tentar resumir um pouquinho pro nosso público, eu vou dificultar a sua vida, Catarina. Ai, meu Deus. Vou falar de conselhos. Conselhos para pessoas que estão querendo reposicionar a empresa, entenderam que precisam reposicionar. Então aprenderam aqui e falaram, não, eu preciso reposicionar minha marca, com certeza. Vai, pra gente não alongar em tudo, mas vai, 3 conselhos. Tá bom. 3 principais conselhos que você daria pra essa pessoa. Tá bom, vamos lá. Resumindo um pouco até do que a gente falou em outras perguntas aqui. Primeiro ponto é mapeamento do problema que você quer resolver. Se de fato você tem um problema, qual é esse problema e o que você precisa para resolver para você abrir um projeto. Segundo, ouvir seu cliente, o seu colaborador, ouvir seu parceiro. Entre nesse projeto com a sua escuta ativa altíssima, no melhor que você puder. No máximo. No máximo. E a terceira é não abandone o legado da sua marca. Foi ela que te levou até aqui. Não fala, não, isso aqui não faz mais sentido, joga tudo fora, vamos começar do zero. Eu tendo a achar que se você tem uma marca, né, que chegou onde chegou, com tudo que ela trouxe, abandonar o seu legado pode ser... Alguma coisa fez a sua marca chegar ali. Alguma coisa, pode não ser uma boa escolha. E uma pergunta complementar aqui também pra gente encaminhar pro ping-pong e a reta final. Quais foram os aprendizados nesse momento de reposicionamento, sabe? O que você gostaria de saber antes de ter começado? Mas que, tudo bem, serviu de aprendizado e agora para os próximos você já tem um repertório maior. Eu acho que o grande aprendizado é o quanto você de fato mergulha na sua marca, na necessidade das pessoas, na sua razão de existir e reflete sobre aquilo. Eu, né, já estava no Sem Parar quando a gente fez o projeto, acho que há 4 anos e meio, quase 5, e eu tive um aprendizado mais profundo do que essa marca representa nesse projeto. Então, para mim, foi um dos projetos que eu tenho mais orgulho de ter participado e ter conduzido junto com o time. E muito porque a gente se aprofundou não só na marca, como nas necessidades das pessoas. E no que a gente representa para elas. E foi um baita aprendizado. Boa. Sensacional. Agora vamos para o quadro de frente com o Gabi. Vamos nessa. Catarina, perguntas de cunho pessoal, mas que invadem ali o profissional, querendo ou não. Vamos lá. Qual que foi a principal habilidade comportamental, soft skill que você aprendeu, que hoje é muito valiosa para você? Relacionamento interpessoal, com toda certeza. Eu nem sei onde eu aprendi e da onde ela veio. Eu só sei que ela existe e ela é minha marca registrada. Eu tenho uma crença que as suas relações fortes, transparentes, construídas com parceria, com verdade, seja com seu time, com seu gestor, com seus pares ou seus parceiros. Então, o que eu busco é ter relações que elas fortalecem o meu dia a dia com as pessoas e, graças a Deus, torna meu dia muito mais fácil, mais leve, e das pessoas que trabalham comigo também. E acho que faz bastante diferença. Boa. E o que você demorou para aprender? E quando você aprendeu, você falou, putz, eu devia ter entendido isso antes, porque teria facilitado muito minha vida. Olha, é um aprendizado relativamente recente, aí foi pós-pandemia. Eu hoje tenho um equilíbrio entre minha vida pessoal e profissional muito mais ajustado. E nem sempre foi assim. Me ajudou bastante, porque no fim do dia, né, quando você, né, se dedica mais, trabalha mais duro e até às vezes mais horas, você tem ali uma curva de aprendizado e de crescimento talvez maior se isso não acontecesse. Mas hoje eu acredito que eu sou mais feliz tendo uma vida mais equilibrada, pessoal e profissionalmente, e a pandemia me deu esse presente. Perfeito. E por fim, que conselho que você deixa para quem está assistindo a gente? Pode ser profissional, pessoal, pode ser para uma pessoa que trabalha com marketing, para alguém que está começando na carreira, enfim. Eu acho que um bom conselho para qualquer profissional, e sem querer romantizar a história, mas
pra mim fez muito sentido, é que a sua vida profissional ela fica mais fácil, mais leve, mais gostosa se você consegue encontrar uma conexão emocional com o seu trabalho. Eu contei um pouquinho, né, da história de quando eu comecei, e é que eu brinquei, né? Eu nem achava que aquilo era trabalho. E meus dias não são todos assim, mas a maioria dos dias são muito bons. Eu tenho uma conexão emocional com o meu trabalho muito forte. E eu acho que isso te ajuda no seu nível de engajamento, no quanto você se dedica quanto você se conecta, né, com aquilo. Tem até um livro do João Branco que chama De Propósito, que fala bastante disso, que é você encontrar um propósito no que você faz, e você não precisa fazer uma grande coisa para ter um propósito. O seu dia a dia tem propósito ali dentro. Então, esse é meu principal conselho. Muito bom, Catarina. Foi muito bom esse papo. Muito obrigada pela sua participação, por você ter topado o nosso convite, estar aqui para a gente poder falar um pouco sobre esse reposicionamento, aprender contigo, entender os meandros das campanhas e da gestão e tudo. É sempre um aprendizado para nós. Obrigada mesmo pela sua participação. Obrigada a vocês. Espero ter contribuído aí um pouquinho com a minha história. E obrigado pelo convite. Com certeza. Obrigado, Catarina. Obrigado para você que acompanhou esse episódio até aqui. E se você gostou, deixa sua curtida, é importante pra gente. A gente faz com muito carinho. Segue a gente, né? Se inscreve, compartilha com quem você acha que vai gostar desse conteúdo. E se você quiser ver outros episódios do Ler Talks, nossas temporadas estão aqui em playlist no YouTube, no Spotify. Aqui no YouTube, se você tá vendo no YouTube, temos também Ler Labs, nossas lives semanais, outros diversos vídeos. E a Ler tá em todo lugar. Se você olhar pro ladinho, você vai ver na descrição Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok. A gente tem o nosso Hub DDD com mais de 90 horas de conteúdo sobre o mercado de dados. Enfim, você pode entrar no nosso site para conhecer os nossos cases, ver os nossos serviços. Em qualquer lugar que você olhar, vai ter Ler, e eu tenho certeza que em todos eles a gente vai ter um conteúdo que vai transformar o seu negócio, vai ajudar com um insight muito valioso. E a gente se vê no próximo episódio. A temporada ainda não acabou e... Enfim, daqui 15 dias estamos de volta com um vídeo novo aqui. Valeu, tchau, tchau, até a próxima.